Olá, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, meus irmãos, ela vem do nosso irmão Wallace Santos. Ele diz o seguinte no comentário dele: Olá, Davi, aqui é o Wallace. Veja aí, a mão de Deus pesa e o castigo vem a galope. Eu acho que o nosso irmão Wallace descreveu muito bem. Olha só o que essa matéria diz. Líder de movimento pró perde a vida legalmente na Argentina. 22 de abril de 2022, uma matéria muito recente e que a mídia não está nem aí para mostrar. Eles não querem mostrar que existe algo a mais do que a gente vê nessa vida. Existe uma vida muito além da física, meu irmão. E é eterna, é espiritual. E o ser que criou tudo isso, ele existe. E ele observa, acredite você ou não, tudo que a gente faz, meus irmãos. E uma coisa dessa acontece aqui para servir de exemplo, para mandar uma mensagem. Nós hoje, eu acredito, não somos mais merecedores que venha um anjo diretamente falar com cada um de nós. Mas os sinais continuam acontecendo. Como está escrito, aquele que se exaltar, humilhado será, e aquele que for humilhado, exaltado será. Essas pessoas comemoraram muito, e a gente mostrou isso aqui, elas vibravam quando legalizaram o que eu considero um crime contra a vida, e teve algumas delas que até choraram. Então, a líder desse movimento lá na Argentina perde a vida fazendo justamente o que ela lutou tanto para conseguir. Vamos à matéria. Maria del Valle González Lopes foi a primeira vítima realizado na Argentina. Ela é a líder da Juventude Radical de La Paz, movimento pro país. A jovem tinha apenas 23 anos e estudava serviço social na Universidade Nacional de Cuyo. Deixa eu botar uma pausa aqui, meus irmãos. Esse é mais um dos motivos porque a maioria dos conservadores é contra. Se a pessoa pensava em se prevenir, por ela saber que a qualquer momento, caso engravide, pode fazer esse ato aqui, que eu prefiro nem comentar, ela sabe que o médico tem que parar de atender uma pessoa lá que realmente precisa, está com problema de saúde, para atender ela, dar despesa ao Estado, não é à toa que a Argentina está quebrada, não é? Aí tá aí o resultado. Porque a gravidez é uma coisa natural do corpo, inclusive a mulher fica mais bonita depois que tem filho. Se a mulher é mais fininha, mais xoxinha, ela geralmente ganha curvas mais acentuadas. O quadril aumenta, é um bônus que ela recebe. Mas ao interromper todo esse processo, meu irmão, as consequências de saúde são muito grandes. E os médicos simplesmente se calam diante de tanta força que esse sistema tem hoje. Eles se calam. Então veja bem, um médico para atender uma pessoa dessa, que ignora o fato também dos problemas transmissíveis ali, porque a gravidez é o menor dos males, mas essas pessoas ignoram o que pode vir além disso, ignoram completamente. E aí a notícia continua dizendo, ó, a jovem perdeu a vida nesse domingo 11 de abril de 2022, quando tentava tirar a vida do seu bebê no ventre em um hospital local. Curiosamente, ela foi a primeira perda registrada depois que o país aprovou a lei que permitiu a prática de 30 de dezembro do ano passado. Então aqui, meu irmão, é quase como se fosse uma coisa que tinha que acontecer, porque é assim que Deus faz as coisas. Por isso é que o nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, disse: vigiai, porque os sinais aparecem, meu irmão. Se você estiver atento, você vai receber as respostas que você pede de Deus. Se você estiver atento, de coração limpo, você vai conseguir entender o que Deus fala. Segundo informou o jornal Charin, a jovem dirigiu-se ao hospital Arthur Ilha, na cidade de La Paz, onde solicitou o procedimento de interrupção da... No local prescreveram misoprostol e logo após ela começou a se sentir mal. Ela foi encaminhada ao principal centro de saúde da zona leste de Mendoza, o Hospital Perrupato, onde diagnosticaram uma infecção geral que causou a perda da sua vida. Que encerra a matéria. Qual é a lição que fica para todas as jovens, para todas as mulheres e para todo ser humano, meu irmão? É que com Deus não se brinca. Como o nosso irmão disse, o nosso irmão Wallace falou, a mão de Deus pesa e o castigo vem a galope, meu irmão. Ai dessa geração. As coisas que estão para vir vai fazer muitas das pessoas quererem ser aqueles que já se foram. Nossa, como eu queria ser aquele parente meu que já se foi há 10 anos atrás. Pronto. Até porque está chegando o momento também da fusão do homem e máquina, não é? Cada vez a gente vê isso. Chips sendo desenvolvidos para colocar no corpo humano, processadores para aumentar a capacidade cerebral, tudo isso que era ficção, né? E que fomos bombardeados com isso desde os anos 80, mais ou menos, com essas coisas, para acostumar os personagens ganhando superpoderes com isso.
Você vê, por exemplo, né, essa manipulação nos HQ da Marvel, que é uma empresa que está aí até hoje porque é patrocinada. Se fosse para viver da venda apenas dos seus quadrinhos, dos seus filmes, já tinha quebrado há muito tempo. A incoerência é muito grande das histórias chatas. Mas daí você vê como o personagem ele foi remodelado. O personagem que sempre foi fraco, né, ele começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais bacana. Para incentivar essa ideia, o homem-máquina. Né, você com a tecnologia você vai poder fazer coisas surpreendentes. Tão surpreendentes como perder a sua própria alma. Então, quando isso acontecer, muitos vão procurar o seu fim e não vão mais encontrar. E aí, nesse momento, vão desejar ser aqueles que já se foram há muito tempo. A gente também mostrou uma possibilidade, certo? No nosso vídeo sobre o metaverso, está aí no canal. Eu recomendo que você assista. Pouquíssimas pessoas receberam a notificação desse vídeo. É realmente complicado quando você tenta despertar as pessoas, mas enfim, a gente ainda dá graças a Deus e muito, né? Agradecemos muito a Deus por ainda estarmos aqui. Até quando? Só Ele sabe. Mas enquanto tiver essa brecha, estaremos aqui, meu irmão, te alertando. Agora, do jeito que essa agenda tá correndo, meu irmão, coisas que deveriam acontecer de 10 anos pra frente, tá acontecendo agora. Eu não sei se vocês perceberam, se é apenas eu, mas essas crises que aconteceu, por exemplo, na Argentina, você vê que ela acelera muito esses passos, né? As pessoas ficam completamente perdidas. É crise em cima de mais crise. Eu acho que a Argentina é um belo exemplo. Os nossos irmãos argentinos, que Deus proteja sempre eles, o povo, eles correram para a direita, né? A esquerda endividou o país, igualmente aqui aconteceu no Brasil, né? O PT vem, cria programas, mascara a situação econômica, né? Nós tivemos aqui no Brasil verba para estádio infinita. Olha, nós somos ricos, vocês podem gastar sem limite de valor para construir estádio de futebol. Reformem as cidades, façam o que vocês quiserem. E foi uma verdadeira farra, já é uma verdadeira farra. Você vê que se fala em todo tipo de projeto, mas não fala-se em transparência de verdade. Porque você vê, vai construir uma simples policlínica, né, que tem o tamanho de uma casa. É uma casa, na verdade. Nada mais que uma casa. As repartições ali, né, às vezes sem primeiro andar, principalmente cidade menor. E você vê, você gasta milhões de reais para fazer aquilo ali. 4, 5 milhões. Qualquer casa com muito mais qualidade você faria com no máximo 150, 200 mil. Mas o governo vai, né, o teu prefeito, os teus vereadores, vai lá, o governo do estado, eles vão e gasta 6, 7 milhões em um prédio que qualquer um de nós gastaria menos de 200 mil reais. Então cadê a lei da transparência aí? Né? E o PT ele é mestre em fazer isso. Endividou o país, Enéas sempre de olho alertando, olha, não tem nada de situação boa não, a gente está aumentando como nunca antes a dívida. Lula é o grande responsável por isso, pelo grande crescimento avassalador dos juros da dívida. Chegou até a dizer, a soltar uma fake news, né, mundial, que tinha pago. E realmente ele pagou, mas pegando o dinheiro emprestado de novo com os bancos internos para pagar os externos, com um juro muito maior do que se tinha. Para que isso? Para se manter no poder, para comprar o voto das pessoas. Passando essa ideia, não, o país está prosperando, temos não sei quanto em caixa, dinheiro emprestado que tinha que pagar. Então, isso também aconteceu na Argentina. O que é que eles fizeram? Vamos colocar a direita. A direita é rígida, tira direito dos trabalhadores, tira o patrimônio das pessoas, mas pelo menos vão ser mais honestos, né? Assim a gente pensa, falam em Deus. Então, elegem a direita. A direita fez o quê? Tirou o direito do trabalhador, diminuiu os salários, privatizou o que tinha para ser privatizado, e a dívida continuou crescendo. Então as pessoas dizem, nossa, para que a gente fez isso? Era melhor com a esquerda, bota a esquerda de novo. E o país indo de ladeira abaixo. Nós fizemos um vídeo mais cedo, espero que tenha passado, né? Nesse momento eu não sei se passou. Mas a gente mostrando lá a situação na França, né? Onde as pessoas, antes mesmo do resultado oficial, enquanto ainda estavam contando as urnas, as pessoas já estavam dizendo, eu não quero nenhum nem outro. E foram para a rua protestar. Se não for uma jogada da esquerda, que há essa possibilidade, se não for realmente um movimento legítimo, isso indica que as pessoas estão despertando, meu irmão. Enfim, eu não quero me alongar muito nesse vídeo, até porque esses temas muito polêmicos, quanto mais curto a gente fizer, é melhor, sabe, meus irmãos? Mas eu peço que você deixe a sua opinião. Como é que você vê uma coisa dessa, né? Alguém tão jovem, 23 anos, que nem sabe o que é a vida ainda, mas a arrogância, assim como a Bíblia dizia, que o homem ficaria amante de si mesmo, e é o que a gente vê. Uma pessoa com 23 anos é uma criança ainda. Não tem maturidade, pode ser adulto, é adulto, responde legalmente por tudo que faz. Mas não tem maturidade, não tem experiência para saber o que é a vida. Mas essas moças, não, uma moça tão jovem, você está vendo ela aí, 23 anos, acha que sabe mais do que todos, luta,
faz a causa da sua vida ser isso, né? Interromper a vida do próprio filho. E aí os castigos de Deus, a mão pesa em cima dela e ela perde a própria vida com 23 anos ao tirar a vida do seu filho. Quando a gente diz que uma pessoa dessa perdeu a alma totalmente, não tem salvação, meu irmão. Pode ter certeza disso, porque além de ter uma vida totalmente errada, ainda por si partiu dessa para uma pior, pode ter certeza disso, em um ato monstruoso como esse, tentando tirar a vida do próprio filho, tirou a sua própria. Então não é que eu esteja julgando, nossa Davi, você está julgando, não é não, meu irmão. Julgamento é se eu fosse aplicar a pena, você está vendo eu aplicando pena aqui? Agora que Deus faz e sempre fez essas coisas acontecerem, para servir de sinal para você e para mim, para darmos mais valor à nossa vida e à dos demais, para praticarmos de fato o amor ao próximo. O que essa moça fez foi justamente o contrário. Se ela praticasse o amor ao próximo, ela não atentaria contra a vida do próprio filho. E nesse desamor, acabou sobrando para ela mesma. Então isso, meu irmão, não é um julgamento. Repito, eu não sou juiz, eu não aplico pena. Nem você que está assistindo esse vídeo. E que eu tenho certeza que vai deixar um comentário aí, que pode ser a diferença para despertar mais um. Eu peço que você faça isso, meu irmão, principalmente você que está desperto. Nós não somos juízes para aplicar pena em ninguém, então não estamos julgando ninguém. Mas não podemos deixar um exemplo como esse, que serve para todos nós e as futuras gerações entender o que é que acontece, embora a mídia esconda isso, mas nós estamos aqui para fazer esse contraponto e mostrar a realidade para você. Deus sempre esteve ativo, meus irmãos. Não é porque a Bíblia parou de ser escrita que Deus simplesmente sumiu do mundo. Ele está aí, o próprio Jesus Cristo disse, foi a sua última promessa, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Ele está no meio de vós, meus irmãos. Então, meus irmãos, com esse pensamento, que mais pessoas que possam ter acesso a esse vídeo, eu conto com a sua ajuda, possam perceber essa realidade, inclusive mães jovens que estão pensando em fazer isso também. Ah, porque meu filho vai atrapalhar a minha carreira. Meu irmão, lembre-se que essa vida é passageira. Hoje você pode estar aí com 18, 22 anos, 25 anos. Daqui a pouco você vai ter 40. E daqui a pouco estaremos partindo daqui. Passa muito rápido. Pense até agora como os anos foram rápidos. Você não viu você mesmo crescendo. E mais importante do que tudo que a gente pode ver é o que a gente não vê e que é eterno. Então com essa mensagem eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Um abraço e seguimos juntos.